Olá, no ar, o Jornal Futura desta segunda-feira, 17 de agosto de 2015. Nessa edição, nossa reportagem visita a área cultural e traz uma reflexão sobre as leis de incentivo e os fundos de fomento à cultura. A maneira como o público se relaciona com a arte hoje faz com que as nossas produções dependam de subsídios governamentais. Nos últimos anos, eu percebo assim uma grande vontade, né, da Ancine e de outros braços aí de apoio à cultura de facilitar esse acesso a esse dinheiro público. Agora a gente precisa formular uma política pública que realmente chegue nas pessoas, né? Nós precisamos fazer política pública para quem precisa. O Estado precisa entrar onde o mercado não entra. E veja também, Grupo Corpo, 40 anos perseguindo o movimento perfeito. A busca da perfeição, eu acho que é parte da nossa rotina, mas assim, acho que a gente nunca vai alcançar, que é o grande barato. A gente está sempre buscando, sempre se aprimorando. As leis de incentivo e os fundos de fomento à cultura são, hoje, um dos principais mecanismos que viabilizam as atividades culturais em nosso país. Eles existem em níveis municipais, estaduais e federais. Por meio deles, produtores de arte e cultura submetem seus projetos à avaliação do Estado como candidatos a financiamentos públicos ou de empresas por meio da renúncia fiscal. De inspiração democrática, afinal, são recursos do Estado a patrocinar a produção cultural de quem se habilita legalmente. Esses mecanismos são criticados por favorecerem há um certo direcionamento à escolha dos projetos. Há produtores que não utilizam esses recursos e outros que consideram importante essa legislação de apoio e incentivo à cultura, mas ressaltam que mais importante é não cair na dependência deles. Vamos saber mais na reportagem da TV da Universidade Positivo, em Curitiba, Paraná. Enquanto para muitos a violência e o horror causam calafrios, para algumas pessoas esses são temas prazerosos de se trabalhar. Esse é o caso da Vigor Mortis, uma companhia criada em 1997 pelo diretor Paulo Biscaia Filho, com o intuito de botar em prática estéticas do teatro de horror de Paris. E desde então a gente já produziu dezenas de montagens teatrais, 2 longas-metragens, alguns curtas-metragens, quadrinhos e outras linguagens que aos poucos a gente vai também experimentando. O grupo já conquistou várias pessoas com seu horror violento, mas esse público não existiria se não fosse pelas leis de incentivo à cultura. Após fazer a cobertura de uma rebelião na penitenciária de Piraquara em 2001, a jornalista Joana Nin produziu o documentário Cativas Presas pelo Coração, que estreou este mês e conta a história de mulheres apaixonadas por presidiários. Depois da rebelião, que durou 2 semanas, eu fui fazer um vivo e conheci 100 mulheres que dormiam na porta da cadeia 2 noites para esperar a visita do marido, que na época era só aos domingos. E conversando com elas, eu descobri que tinham muitas mulheres ali que estavam largando casamentos de muitos anos, porque conheceram preso, ou que faziam muitos sacrifícios para estarem ali. O longa foi financiado através do edital Conta Cultura, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, mas conseguir esses recursos não foi nada fácil. Filme de mulher sobre mulher é o que menos capta recurso. Filme sobre cadeia enfrenta muito preconceito, infelizmente. Tanto o documentário Cativas quanto os filmes da Vigor Mortis são distribuídos por uma empresa pequena de Curitiba, a Moro Filmes, que também depende das leis de incentivo para trabalhar. E agora a gente está tendo uma experiência com o fundo setorial que eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande, que como você tem que passar por uma banca avaliadora, que a gente começa a sofrer uma coisa chamada dirigismo cultural. Porque é uma pessoa, 2 ou 3 avaliadores que vão decidir se teu filme é bom ou não para receber dinheiro público. E isso é muito complicado, né? Porque ninguém é juiz. Mas apesar de todas as dificuldades, as leis continuam sendo fundamentais para que tanto os produtores quanto os consumidores de conteúdo possam estimular a produção nacional. A maneira como o público se relaciona com a arte hoje faz com que as nossas produções dependam
de subsídios governamentais. Se nós tivéssemos que ser independentes mesmo, o valor do ingresso seria exorbitante e o público não estaria disposto a pagar. É sempre importante dizer que não existem somente editais para determinados grupos, movimentos ou até mesmo áreas do universo artístico. Os incentivos públicos são e devem ser destinados para as mais distintas propostas. Nesse instante, o site do Ministério da Cultura, que é esse que está na sua tela, tem alguns editais abertos. Então fique ligado sempre nesses editais, ok? Falar em internet, a internet cada vez mais influencia o mercado da cultura e altera aquela divisão entre o artista e o espectador, que ficava somente passivo. Independente da arte que está sendo produzida, um comportamento típico da grande rede sugere que os produtores culturais devem estar mais próximos de seus públicos. Agora nós iremos ver como um famoso escritor e uma banda musical, que também se utilizam dos incentivos culturais, aproveitam das trocas com os seus seguidores para viabilizarem ainda mais os seus projetos. A reportagem é de Gabriela da Cunha. Comecei em 99, né? E naquela época o que eu pensava era escrever e contar minhas histórias. E quando eu vi que as editoras não se interessavam pelo terror, naquela ocasião, naquela época, terror, nem fantasia produzida por escritor brasileiro, eu tive que me aparelhar, né? Eu fiz um curso de edição e publiquei meu primeiro livro por conta própria, né? Que foi o 7, aí no comecinho de 2000. E de lá para cá tem uma mudança brutal, né? Tanto quanto os meios de produção, algumas coisas baratearam esse processo de produção do livro, e a comunicação, o contato, né, com esse público leitor é que tem mudado demais por conta da internet. Palhaço é um homem todo pintado de piadas. Nós somos uma companhia musical, apresentamos uma música MPB, pop brasileira, com elementos de, enfim, encenação teatral e, enfim, com elementos do circo e do teatro e da performance. A internet é uma referência para a gente, né? Foi a grande e a única alternativa que a gente achou, né? Estabelecendo um modelo de relação direta com o público, sem os atravessadores, às vezes, seja das gravadoras ou das rádios, a gente conseguiu estabelecer uma comunicação direta, então o público se tornou parte da comunidade da banda. Né, assim, eles que divulgam o nosso trabalho, no que antes era o boca a boca, agora é o peer-to-peer, né, assim, as pessoas compartilhando o nosso trabalho. Como autor, como escritor, para mim, o maior benefício da internet é ter um contato mais imediato com o meu público leitor e bastante até descontraído, né, tipo, avisando mesmo, olha, acabei um novo livro. Então, a internet promoveu esse contato imediato com quem lê, com quem busca o que você produz. Independente de você escrever para milhares de pessoas, milhões ou um pouquinho de gente, assim, a internet permite que o nicho exista e tranquilamente. A música sempre foi um espaço onde as pessoas trabalhavam com o desconhecimento das outras, né? E trabalhavam muito com a concentração de informação. A internet dá uma modificada muito forte nisso. Mas agora, se a gente não der as mãos, assim, a gente tem um problema grave aí na frente, né? A internet já não é tão mais aberta como era antes. A internet está deixando de virar uma coisa interativa e espontânea para ser um veículo mais controlado por essas grandes corporações. Desde muito cedo eu tive vontade de adaptar as minhas obras para cinema, para TV, e percebendo a dificuldade de conseguir produtoras ou investidores, eu acabei abrindo a minha própria produtora de audiovisual, né, que é a Criamundos. E nos últimos anos eu percebo assim uma grande vontade, né, da Ancine e de outros braços aí de apoio à cultura de facilitar esse acesso
a esse dinheiro público para a produção cultural. A política pública tem que estar presente na realidade cultural do país, né? Agora a gente precisa formular uma política pública que realmente chegue nas pessoas, né? Nós precisamos fazer política pública para quem precisa. O Estado precisa entrar onde o mercado não entra, mas a gente precisa talvez realizar isso com mais efetividade. Eu vejo uma transformação de todos nós, né? Volta no assunto de internet, né? Com essa facilidade da informação, essa facilidade dos arquivos, mudando completamente o hábito tanto de ler quanto de assistir, né? Essa separação da TV que está acontecendo, as pessoas que têm acesso à internet não querem mais assistir um programa quarta-feira, 10 horas da noite. É o nosso tempo, é o meio em que a gente vive e como na indústria do audiovisual, na indústria fonográfica, a indústria do livro também tem que se adequar a esse novo público, tanto consumidor quanto esse público ávido por narrativas de todo tipo. A gente vai para um intervalo rapidinho e depois a gente vai te mostrar a história do Grupo Corpo. Até mais. Veja a seguir os espetáculos que registram os 40 anos do Grupo Corpo. Estamos de volta com o Jornal Futura. Durante todo o jornal, acompanhamos possibilidades de se viabilizar projetos culturais por meio de editais disponibilizados por prefeituras e governos estaduais e também pelo governo federal. Para fechar essa edição, um coletivo de artistas é homenageado. Uma companhia de dança que persegue a perfeição do movimento em seus espetáculos. Estou falando, claro, do Grupo Corpo, de Minas Gerais, que consegue há 40 anos tirar do papel ideias que encantam plateias de todo o mundo. A reportagem é da PUC TV, de Belo Horizonte. No corpo, a expressão da vida. Em cada movimento, a sincronia perfeita da beleza, do ritmo, da sensibilidade. E a todo instante, a busca pela perfeição. A busca da perfeição, eu acho que é parte da nossa rotina, mas assim, acho que a gente nunca vai alcançar, que é o grande barato. A gente está sempre buscando, sempre se aprimorando. Para celebrar os 40 anos de existência, o Grupo Corpo lança 2 balés inéditos. O primeiro, Suíte Branca, marca a estreia da coreógrafa Cássia Branches, ex-bailarina da companhia. Eu tento cada dia mais buscar uma linguagem que fosse minha, vinda, carregada de referência do corpo, né? E aí automaticamente, se tem a referência do corpo, tem uma brasilidade. A partir daí eu tento, o que vem do meu corpo, fui bailarina 12 anos do corpo, né? Com a referência que eu tenho do Grupo Corpo, eu tento encontrar um novo caminho. Eu comecei a brincar com a gravidade, né? Fui estudar, é até engraçado falar isso, mas eu fui um pouco na física para entender o que seria. E aí tem essa coisa da tração da Terra com a gravidade, vocês reparam que os movimentos sempre estão em direção ao chão e horas eles realmente se espalham no chão, né, a gravidade. E a falta da gravidade quando eles estão no ar. A fusão do erudito com o popular, uma das marcas do grupo, está na trilha sonora desse balé, que é assinada pelo músico Samuel Rosa, integrante do grupo Skank. O mais curioso de tudo é ver sua música materializada, né? Assim, em forma de corpo com movimento, enfim, sem trocadilho com o Grupo Corpo, mas você vê ali as pessoas passando e tal e materializando uma coisa que está no ar, que é a música, né? Que você não pega, né? Então é incrível e ao mesmo tempo você não pode fazer nada, você tem que ficar sentado na cadeira assistindo, não dá para aumentar o volume, não dá para fazer a dinâmica, já está tudo criado e o espetáculo está sendo apresentado e você ali amarradinho na cadeira, quietinho, porque agora não é sua vez mais, agora é a vez dos bailarinos. Dança Sinfônica é o segundo balé que está por vir e que fará parte das comemorações do grupo. Mais suave, ele traz trilha de Marco Antônio Guimarães, do grupo Aquiti, famoso por usar instrumentos nada convencionais. A coreografia é de Rodrigo Pederneiras, um dos fundadores do grupo. Essa dança sinfônica para mim é uma coisa muito especial. Primeiro, é a quinta parceria que eu faço com Marco Antônio Guimarães, que é um cara absolutamente genial, que eu sou totalmente fã. A gente pediu para o Marco que ele criasse
uma peça para a Filarmônica de Minas Gerais, que é uma orquestra, né, extraordinária, mas eu precisava de uma base também de ideia para a criação. Então eu fui atrás de uma coisa muito antiga, na verdade, que era uma ideia de buscar ideias que eu tinha engavetado. E eu resolvi buscar essas ideias e mesclar essas ideias com ideias recentes e fazer homenagens a pessoas que já passaram aqui também. Fundado em 1975, o Grupo Corpo combina técnica clássica e movimentos dos bailados populares brasileiros. Com 36 coreografias e mais de 2.000 apresentações na bagagem, a companhia percorre o mundo levando o ritmo, o encantamento e a emoção, na busca constante por se reinventar. Para mim é sempre importante o próximo, sabe? Eu tenho mais dificuldade de olhar para trás. É claro que são 40 anos e todo mundo diz, tem que comemorar, tem que fazer alguma coisa e tudo, mas a minha preocupação é sempre com 41 ou 42. Muito bom, parabéns. Até o dia 23 de agosto, o Grupo Corpo está em cartaz no Teatro Alfa, em São Paulo. Depois, no comecinho de setembro, é a vez do Rio de Janeiro assistir ao espetáculo. Todos os detalhes você encontra no grupocorpo.com.br, que é esse endereço que está na sua tela. O Jornal Futura chega ao final, nesse comecinho de semana. Participaram dessa edição TV Positivo de Curitiba, a PUC TV de Minas Gerais, a nossa equipe aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos caminhar juntos em mais uma semana, ok? Fique bem, até amanhã. Tchau, tchau.